O sionismo não é igual ao judaísmo. O sionismo é apenas uma corrente ideológica com uma proposta muito clara: criar o Estado judeu e colonizar a Palestina para criar esse Estado judeu. Vamos fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil ainda para a nossa audiência. O sionismo está para o judaísmo como, por exemplo, o nazismo esteve para os alemães ou o fascismo para os italianos. Para dar exemplos. Portanto, quando alguém é contra o sionismo, não está sendo contra os judeus. Da mesma maneira que quando se era contra o nazismo, você não estava sendo contra os alemães. E quando se era contra o fascismo, não estava sendo contra os italianos. Tem que separar muito bem o que é o sionismo do que é o judaísmo, para poder separar muito bem o que é antisionismo de antissemitismo. Antisionismo é quem não concorda, é quem combate uma determinada ideologia, uma determinada corrente político-ideológica imposta por conta que é o sionismo. Certo. Eu sou antisionista. Certo. Não anti-judaico. Exatamente. Não, eu sou judeu. Lógico. O antissemitismo é o racismo antijudaico. São duas coisas completamente diferentes. O sionismo tenta apresentar a sua doutrina como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque não existe maior proteção para o sionismo e para o Estado de Israel que não o antissemitismo. Não é? Ou seja, quando você convence as pessoas que criticar Israel é igual ao racismo antijudaico, você criou um problema para quem critica Israel. Você vai ser acusado de racismo, você vai ser acusado de antissemitismo. Ou seja, não é em cima das decisões e os quereres políticos, né? Claro. Ao contrário, é em cima disso, né? Claro. A briga não é por conta de se concorda com o judeu ou não, se sou judeu ou não, mas sim sobre como foi feita esse adquirir de terras. Claro. Você sabe que a origem da expressão antissemita ela é curiosa, né? Ela não é antiga, esse conceito. Esse conceito ele nasceu em 1867. Teve um jornalista alemão chamado Wilhelm Marr. Ele era antijudaico. Ele pregava a ideia da purificação prussiana através da expulsão dos judeus. Mas ele queria dar um ar de ciência para sua tese. E aquele Judenhass, o ódio aos judeus, não lhe servia. Era muito vulgar. Parecia algo vulgar. Então ele resolveu criar um termo científico para desenvolver a sua teoria de que o desenvolvimento da nacionalidade prussiana precisava, para esse desenvolvimento, a expulsão dos judeus. Entendi. Para purificar a raça ariana. Já era aquilo. Já era isso lá no século XIX. Hitler não nasceu do zero. Sim. De algum lugar ele veio. Esse nacional-chauvinismo, esse racismo prussiano, essa identidade entre raça e nação é antiga. E aí o Wilhelm Marr carimba o ódio contra os judeus, em alemão Judenhass, de antissemitismo. Por que antissemitismo? Vem de Sem. Sem era o filho de Noé. Mas é um termo linguístico. Semita é um termo que existia para classificar um grupo linguístico, uma família de idiomas. É a família dos idiomas semíticos. Que idiomas são esses? Entre os idiomas ainda vivos, o hebraico e o árabe. Embora outros idiomas já mortos também pertencessem a essa família semítica, como o aramaico. Então, os judeus não são os únicos semitas do mundo. Os árabes também são semitas. No entanto, o termo antissemita criado por o Wilhelm Marr passou a identificar o ódio, a perseguição aos judeus. Né? Então, antisionismo, isso eu queria deixar bem claro, Raul. Antisionismo é combater esta corrente ideológica que, a meu juízo, é racista e colonial. Antissemitismo é o racismo contra os judeus. Certo. O sionismo, ele nunca foi contra o antissemitismo. Porque o antissemitismo alimentou o sionismo. O sionismo, ele combateu outras correntes judaicas
que tinham outras propostas, aí sim, de enfrentar o antissemitismo. Por exemplo, eram muito influentes entre os judeus no século XIX e os marxistas, até por Karl Marx ser judeu. Os marxistas também queriam enfrentar o antissemitismo. Mas como é que os marxistas propunham enfrentar o antissemitismo? Através de um processo revolucionário. Os marxistas consideravam, à época, que somente seria possível aos judeus livrarem-se da opressão antissemita se acabasse o capitalismo, se acabassem as classes sociais e tivesse origem, nascesse uma sociedade socialista. Os marxistas entendiam que a origem do antissemitismo era econômica. A perseguição religiosa foi consequência de uma base econômica. Os judeus eram odiados desde a antiguidade porque na diáspora eles desempenharam primeiro um papel comercial, depois um papel financista, e esta função de mercadores e financistas gerou tensão nas sociedades agrícolas da antiguidade e da Idade Média. Porque ninguém gosta de banqueiro e ninguém gosta de comerciante. Esta é a base material sobre a qual se desenvolveu o antissemitismo. O antissemitismo não era nada mais, nada menos do que o ódio provocado pelas funções de classe que os judeus exerceram na diáspora. Claro que não eram todos os judeus que eram comerciantes, ou que eram financistas. Era uma elite judaica que era comerciante e financista, só que essa elite sempre tratou de incentivar a vida comunitária judaica até para poder se proteger melhor na Antiguidade e na Idade Média. Esse foi o papel da religião judaica, manter a comunidade judaica unida, na mesma sinagoga em que o rico e o pobre. Tá? E os mecanismos muito próprios da religião judaica, os mecanismos de caridade, de filantropia no judaísmo, vem daí, da necessidade de manter a comunidade unida, ricos e pobres, para enfrentar o antissemitismo. A religião foi o amálgama disso, para manter essas comunidades unidas nos seus países. A sinagoga era um espaço de unidade para enfrentar o antissemitismo, que na Antiguidade e na Idade Média era um antissemitismo forte, mas ele só vai ganhar violência a partir do século XIII, XIV no Ocidente e a partir do século XIX na Europa Oriental. Por quê? Porque a partir do século XIII e XIV começa a surgir uma classe social na Europa que vai enfrentar os judeus exatamente para conquistar dos judeus aquela função mercantil e creditícia que os judeus praticamente monopolizavam. Nasce com o desenvolvimento do mercantilismo, com os primeiros passos do desenvolvimento do capitalismo, entre o século XIII e XIV, vai nascendo uma burguesia na Europa. Uma burguesia autóctone, local. Uma burguesia? Autóctone, local. Uma burguesia que não é judaica, uma burguesia que se vincula ao cristianismo, que se vincula aos povos originários da Europa. E essa burguesia, ela quer o lugar dos judeus. Ela quer dominar o comércio. E ela quer dominar as finanças. A burguesia não nasce como burguesia industrial, ela nasce como burguesia comercial. E ali você tem o início de um enfrentamento mais violento contra os judeus. Primeiro, repito, no século XIII e XIV, isso iria levar, tempos depois, quando inicia no preâmbulo da Inquisição, isso levaria à expulsão dos judeus da Península Ibérica em 1492, na Espanha, em 1496 em Portugal. Aí os judeus expulsos da Península Ibérica iriam para a África, são os judeus sefarditas, né, um ramo do judaísmo. Outros judeus da Europa Ocidental, diante dessa perseguição, saem da Europa Ocidental e vão para a Europa Oriental, porque na Europa Oriental ainda não havia o desenvolvimento do capitalismo e, portanto, não havia uma burguesia que competisse com os judeus. Então, os judeus vão se instalar na Polônia, na Ucrânia, na Bielorrússia. Na Europa Ocidental, alguns judeus conseguem ser assimilados, outros serão muito perseguidos e expulsos, né, porque a burguesia que ia nascendo queria o lugar dos judeus. Entendi. E os nobres, que ainda controlavam o poder político na Idade Média, no feudalismo, os reis, os nobres, a nobreza de forma geral, ela também se volta contra os judeus para poder
controlar as licenças mercantis e financeiras e negociá-las com a burguesia ascendente, para dizer assim para a burguesia, olha, vocês podem ganhar dinheiro, nós estamos tirando aqui dos judeus e dando para vocês, mas vocês não queiram poder político e não queiram eliminar os privilégios dos feudos e nem acabar com a monarquia. Então, cheio de regras. O judaísmo é atacado nas duas frentes, pela burguesia e pela nobreza. E o judaísmo havia perdido força, porque já não exercia mais o monopólio de uma função que só os judeus podiam exercer. Porque agora aquela burguesia nascente podia exercer as mesmas funções que os judeus vinham exercendo. Entendi. Então, aí vem a perseguição mais brutal contra os judeus. Nesse cenário, a interpretação marxista, que é oposta à interpretação sionista, é de que os judeus somente poderiam ser libertados daquele peso, daquele fardo do antissemitismo, se deixasse de haver propriedade privada, se deixasse de haver uma sociedade de classes, se os judeus deixassem de ser vistos como os mercadores e os dinheiristas. Sem a mudança da sociedade, os judeus não tinham como se livrar desse fardo. Entendi. E, portanto, o marxismo propunha enfrentar o antissemitismo. Enfrentar a opressão antissemita através do enfrentamento aos estados burgueses, através da via revolucionária. O marxismo foi, pelo menos até os anos 30 do século passado, a corrente principal do judaísmo, dos judeus seculares, pelo menos. Tirando os judeus religiosos, entre os judeus seculares, era o marxismo a corrente principal.